amores, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai conversar sobre o livro Astrologia dos Relacionamentos Íntimos. E sim, gente, eu cortei aí pra dar uma olhadinha no título. Eu sempre esqueço o título inteiro, vai entender. Do Stephen Arroyo. O Stephen Arroyo, para quem não conhece o trabalho dele, é um dos grandes astrólogos da astrologia moderna, né? Foi responsável, um dos responsáveis, junto com Liz Green, enfim, Linda Goodman também, ali mais para trás, por trazer a astrologia para o século XX e dar uma nova capinha, digamos assim, para a astrologia, menos fatalista e mais psicológica, né? Essa ideia da astrologia como uma busca por autoconhecimento, né? Que os aspectos falam muito da nossa psique e que a gente pode mudar, né? A gente pode melhorar, se aprimorar. Isso é uma ideia bem psicológica, bem da astrologia moderna, né? A astrologia clássica, a astrologia medieval, a astrologia cristã, chame como você quiser, é uma astrologia bem mais fatalista, né? Basta você pegar o livro ali, Astrologia Cristã, do William Lilly, e você vai ver certas expressões, certos textos, certos parágrafos falando sobre posicionamento de Saturno, Marte. Pra vocês terem uma noção, Saturno e Marte eram chamados de maléficos, né? Ainda são, né? São os planetas maléficos. Isso é pra vocês terem uma boa ideia de como a visão astrológica daquela época ela era bem fatalista, né? Ou seja, existem planetas que se você tem ali na casa 1, ferrou pra você, a tua vida vai ser um desastre. Essa ideia ela já caiu há muito tempo e eu gosto disso, né? Eu gosto de todos os aspectos da astrologia antiga, astrologia clássica, astrologia moderna, gosto de ler sobre a astrologia védica também, que é a astrologia indiana, né? Sideral, mas ainda assim eu não me atenho a nenhuma. Eu vou com o que... Vocês me conhecem, né, gente? Eu já conversei com vocês aqui que eu sou safadinha. Eu não sou muito fiel a nenhum tipo de ortodoxia na astrologia. Pego um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, que eu vou vendo que que ressoa na realidade, que é algo que eu converso com os meus clientes, com pessoas que eu conheço, e eu vou vendo que é verdade, aquilo realmente se reproduz na realidade, aí eu aproveito aquilo daquele tipo de visão. Eu não gosto de ficar presa em livros, na verdade, né? Eu não gosto de ficar presa em ortodoxia alguma. Então, digamos que a astrologia moderna, que traz essa visão mais psicológica, de um trabalho, digamos assim, com a psicanálise, é bem bacana. Eu acho incrível e acho que tem ajudado muitas pessoas, né? Então, estejam apresentados ao Stephen Arroyo. Só que o Stephen Arroyo, gente, é um carinha, assim, um pouco polêmico, tá? Se você é um tipo de pessoa muito ideológica, ou seja, você é apegado a ideias, talvez você não goste muito desse livro, tá? Eu tô falando isso porque, basicamente, a primeira parte desse livro aqui é uma introdução na qual ele vai meter a língua em todo mundo que critica a astrologia, tá? Ele começa falando sobre... ele fala sobre intelectuais que denigrem a astrologia. Então ele vai falar sobre uma série de filósofos, matemáticos, médicos, psicólogos, psicanalistas, cientistas que acreditam na astrologia e que defenderam a astrologia em algum ponto da história. Então essa parte é bem legal para quem quer se armar aí um pouquinho para combater os céticos. Eu não discuto, vocês já me conhecem, eu já falei aqui, eu não discuto astrologia. Se você vier aqui nos comentários bater boca, tipo assim, Marina, astrologia não existe, eu vou deixar seu comentário lá, eu vou apagar, eu vou, sei lá, eu não vou interagir, né? Porque eu acho que a gente não tem que ficar defendendo aquilo que a gente acredita. Acredita e pronto. Eu sei que a astrologia funciona, eu sei que existe, né? Então, é que nem Deus, eu sei, eu não preciso que você me diga. É a minha convicção. Astrologia também. Então a gente não tem que ficar debatendo, mas se você está querendo se armar aí contra pessoas na sua vida que estão azucrinando sua paciência porque você acredita em astrologia, porque você gosta de astrologia, lê esse livro, pega a primeira parte desse livro e vai anotando aqui a série de gente importante na história humana
que era astrólogo ou acreditava em astrologia, tá? Então fica a dica. Mas já entra um outro ponto aqui, que é essa crítica sobre ideias, tá? O Stephen Arroyo, ele vai criticar duramente ideologias, que eu não vou citar aqui, gente, não vou ficar dizendo quais são as ideologias, porque o meu canal não é para isso, mas ele vai fazer uma série de críticas aqui a ideologias que não acreditam na ideia do feminino e do masculino, né? Porque, gente, é uma coisa que a gente precisa deixar muito claro, né? A astrologia está baseada em feminino e masculino, né? Os planetas femininos, os planetas masculinos, os signos femininos e os signos masculinos. Acredita-se que nós temos ambos. Algumas pessoas têm mais o elemento, por exemplo, masculino no mapa, a energia masculina no mapa. Já outras têm mais energia feminina. Enfim, dependendo dos planetas e signos. Então, se isso é algo que incomoda você, ou algo que você não acredita, que você não concorda, fica meio difícil de estudar astrologia. Porque todo esse livro aqui é sobre sinastria, ou seja, é sobre a química sexual e emocional que existe entre duas pessoas. Então você vai avaliar o encontro entre as energias feminina e masculina dentro de uma relação. Então se você tem alguma resistência ideológica contra isso, fica meio difícil tanto de estudar astrologia, quanto ajudar pessoas em relacionamentos, porque os relacionamentos são baseados em energias, né? A gente sente uma outra pessoa. E aqui também não vai ficar difícil de ler esse livro. Você não vai conseguir passar, talvez, ali da primeira parte do livro. Pra vocês terem uma noção, se vocês forem no Goodreads, né, que é uma rede social de leitura, e vocês colocarem lá o nome desse livro e o autor, vocês vão ver uma série de reviews, né, de resenhas, e algumas resenhas estão ali, ó, brigando com ele. Tem pessoas que definitivamente não gostaram desse livro. Nem chegaram a ler a parte que, digamos assim, interessa, que é quando ele vai falar pra gente sobre Vênus e Marte, né? Ele vai falar sobre como o posicionamento de Lua, Vênus, Marte funciona no nosso mapa do ponto de vista afetivo e como que isso se relaciona com outras pessoas, os teus planetas pessoais se relacionando com os planetas pessoais de outras pessoas. Lembrando que planetas pessoais, gente, são aqueles que falam do nosso caráter, da nossa alma, da nossa personalidade. Então a gente tem ali o Sol, a Lua, Vênus, Marte, ok? Mercúrio. Que são os que importam muito quando a gente fala de sinastria. Uma coisa que eu gostei muito, para lá dessa questão polêmica do livro, né, dessa crítica que ele vai fazer a grupos ideológicos e, enfim, é ele falar sobre como que a gente tem que amar os signos. Né? Isso é uma coisa que eu sempre falo como astróloga, né? Eu não tenho direito de criticar e não gostar de um signo específico. Eu não posso dizer assim, não, olha, eu não gosto de Virgem. Isso não existe pra mim que sou astróloga. Eu gosto de todos os signos porque eu sei que o que Virgem tem de chato é exatamente o que ele tem de bom. Né? Virgem é um pouquinho chato porque ele é controlador e certinho. Mas ele é bacana de você ter perto de você justamente porque ele é controlador e certinho. Então se você precisa de alguém para organizar uma festa, para organizar um encontro, para organizar uma viagem, para fazer as planilhas, para fazer as tabelas, se você precisa de alguém para cuidar de você quando você está doente, né, para dar o remedinho na hora certa, a comidinha certa que você pode comer, você vai querer alguém com energia de Virgem. Então, os signos, o que eles têm de difícil é o que eles têm de positivo. Então, não tem como você querer um virginiano ou alguém com a energia de Virgem só com o lado luz, né? Então, aprender a amar os signos, e isso é algo que ele fala aqui que eu acho que tem que ser reafirmado nesse vídeo, é você amar o que há de bom e ruim na energia daquele signo. E quando você se relaciona com pessoas, e vamos falar aqui, a gente está falando de relacionamento afetivo, sexual, né? Não é amizade, não é família, a gente está falando de relacionamento amoroso, a gente está falando de você aceitar o que há de melhor e de pior em uma pessoa, né? Então, se você tem um parceiro com a energia de Áries, e eu digo energia porque pode ser o Sol, a Lua, Marte, tem que olhar o mapa para saber como é que essa pessoa, o que está afetando mais a pessoa no mapa dela. Mas vamos dizer que é alguém com energia ariana, marciana, né? Marte é uma pessoa agressiva, uma pessoa enérgica. O que você vai amar nela?
ela é uma líder. É uma pessoa que quando você precisa de alguém para tomar as atitudes, para fazer, para acontecer, ela tá lá. Mas ela também é um pouquinho egoísta. Ela se coloca um pouquinho na frente. Você não tem como ter o bom sem ter o ruim. Então aqui ele vai falar sobre isso, né? Que o fascinante de você fazer uma sinastria ou de você estudar astrologia e acreditar na astrologia quando você está num relacionamento é você conseguir olhar até para aquelas características difíceis do seu parceiro e dizer assim, tudo bem, é porque ele é de Áries, né? Então, homens de Áries são assim. Então, você se torna mais acolhedor ou acolhedora, né? Com a outra pessoa que você tem interesse, ou que você gosta, com quem você se relaciona, com quem você casou, porque você entende a combinação astrológica que criou aquele ser que você ama, né? No bom e no ruim. Então, eu acho isso muito legal aqui, né? Eu acho que a sinastria, ela tem esse foco de você entender a outra pessoa. Não é você saber se vai dar certo, não é saber se vocês vão ficar juntos, porque a sinastria não diz isso. O que a sinastria mostra é o desafio e o que há de positivo. Ignorar os desafios de uma sinastria é perigoso, porque faça a sua revelia, a revelia do relacionamento. Você precisa saber o que acontece quando você tem uma pessoa com Vênus em Capricórnio num relacionamento com alguém que tem Vênus em Áries. Ou seja, você tem duas pessoas que estão quadrando, estão fazendo uma quadratura, um aspecto de dificuldade, de atrito. Saber disso vai ajudar vocês dois a se relacionarem melhor, a se encaixarem melhor na Vênus difícil. É um encontro difícil. É um encontro que gera atração, uma quadratura, mas no dia a dia se torna difícil. Saber disso pode ajudar. Não ignore isso. Não vou fazer a sinastria, essa astróloga falou isso aqui, já não gostei. Ok, então, tudo bem. Mas, por outro lado, você passa a enxergar a sua relação com aquela pessoa de uma outra maneira por causa da sinastria. Você saber dos desafios e saber também do que fortalece vocês como casal. Então, ao invés de pesar naquilo que divide vocês, o que não junta vocês, você vai colocar o peso maior naquilo que de fato une. Então, a sinastria é fascinante por causa disso. É interessante que ele vai citar aqui como funciona esse encontro energético entre duas pessoas, como algumas pessoas fazem você se sentir mais forte, mais entusiasmado, mais assim, animado, querendo ganhar, querendo vencer na vida, e outras pessoas já fazem você se sentir mal, você se sentir fraco, fragilizado, você tá perdendo algo seu quando você tá com aquela pessoa, enquanto outras, como eu acabei de dizer, fortalecem o teu melhor lado. Isso tem a ver, gente, com o encontro energético. Não é que você é ruim ou a outra pessoa é ruim. Não é isso. É que o encontro energético causa uma perda ou causa um ganho, tá? Então, quando você tem encontros no mapa que, por exemplo, né, a conjunção, ou você ter dois planetas no mesmo signo. Eu, Marina, não sou outra astróloga, é Marina, astróloga. Eu acredito que ter dois planetas no mesmo signo é efeito suficiente. A conjunção, que é uma questão de grau, não quero falar astrologuesa aqui com vocês, mas enfim, alguns astrólogos têm a sua própria visão do que seria uma conjunção, de qual seria a orbe ali, 10 graus, 9 graus, 7 graus, enfim, cada um tem a sua visão. Eu acredito que se você tem, por exemplo, um homem com o Sol em Áries e uma mulher com a Vênus em Áries, você vai ter um encontro, ok? Existe um encontro, independente deles estarem próximos em grau ou não. Está no mesmo signo, está na mesma energia. Então, você vai sentir aquela pessoa tocando você naquela área, tá? Então, basicamente, a conjunção, ou seja, você ter ali no mesmo signo, dois planetas no mesmo signo, principalmente o Sol e a Lua, já conversamos sobre isso em outros vídeos de sinastria, a importância do Sol e da Lua, principalmente do Sol do homem com a Lua da mulher, e eu acho que é aqui que pega essa questão de feminino e masculino, que ele vai citar aqui, que ele vai ficar super... Ele tá irritado nesse livro, gente. Eu juro pra vocês que eu fiquei um pouco assim, gente, eu acho que o Stephen Arroyo, quando sentou pra escrever esse livro, ele tava pé da vida com alguma coisa.
Ele vai reclamar aqui justamente de que a gente muitas vezes não pode dizer, por exemplo, que é o sol do homem e a lua da mulher, que isso incomoda algumas pessoas ou ofende de alguma maneira. É óbvio que não tem o objetivo de ofender ninguém quando isso é dito. O que, por exemplo, eu como astróloga, quando eu digo isso, eu quero dizer que na maioria das relações heterossexuais, a mulher quer se sentir protegida pelo homem, tá? Ela quer ser protegida, cuidada, ela quer que ele faça ali um papel de protetor, né? De provedor, de cuidador, né? De alguém que está na postura de liderança, de cuidado dela. Maioria das mulheres, tá? Se não é o seu caso, tudo bem. E o homem, ele quer sentir o Sol, o homem representado pelo planeta, pelo masculino, que é o Sol, ele quer se sentir mais, digamos assim, ele quer uma projeção do feminino nele, naquela mulher. Então, ele quer alguém que ele possa sentir também acolhido, cuidado, né? Ter um encontro ali quente, uma coisa cálida. Aquela mulher, ela traz quentura para a vida desse homem. Então, por isso que é o sol do homem e a lua da mulher. Porque quando é o contrário, vejam, pode ser bom também. Mas a gente pode ter uma mulher que sente que o homem, que ela é muito mais, ela está sendo colocada numa posição de protetora ao invés do contrário. Então a mulher pode sentir que ela tem muita responsabilidade naquele relacionamento e o homem não tem nenhuma, por exemplo. Então pode haver um desencontro energético de feminino e masculino aqui, de polaridade invertida, que para algumas pessoas funcionam e para outras não. Mas na maioria das vezes, o ideal seria realmente o sol do homem e a lua da mulher. Então isso seria o encontro energético perfeito, digamos assim. Lembrando que estamos falando de um aspecto aqui, e uma sinastria é uma coisa gigantesca, a gente está analisando 2 mapas ao mesmo tempo. Então, ouçam o que eu estou dizendo com limitações, né? E outro ponto que ele vai tocar aqui, por exemplo, é o fato de que mulheres se identificam muito mais com a Vênus do que com Marte, e os homens tendem a se identificar mais com o Marte do que com a Vênus. E como astróloga, é muito comum eu pegar, por exemplo, o mapa de clientes homens que não se identificam com o Sol deles, mas se identificam com Marte. Então eu tenho um homem que ele tem Sol em Sagitário, por exemplo, e ele não se identifica com aquele Sol em Sagitário, ele não se sente muito sagitariano, aberto, expansivo, mas ele tem Marte em Escorpião. E aí ele se sente muito mais representado por aquele Marte em Escorpião, mais caladão, mais taciturno, mais fechado. Já a mulher, ela muitas vezes ela pode talvez ter um Sol ali no signo de água, mas a Vênus está no signo de fogo e ela demonstra uma identificação muito grande com a Vênus dela. Já a Vênus do homem é um pouquinho diferente. O homem tende a projetar a Vênus dele. Ou seja, alguns, nem todos os homens, tá, gente? Por favor. Muitos homens, eles projetam a parte feminina, Vênus, e nas mulheres. Então, eles esperam aquilo que eles têm na Vênus da mulher que está na vida deles, das mulheres ao redor. Tanto que quando você tem a Vênus no mapa masculino de um homem, a Vênus ela está aflita, ou seja, tem muitos aspectos difíceis de Vênus, quadraturas com Saturno, quadraturas com Plutão, você pode ter um homem que tem dificuldade de lidar com o feminino. Então ele projeta violência, agressividade. Então você pode ter uma projeção dessa dificuldade com o feminino dentro dele sendo projetada nas mulheres, ok? Então entendam por que a gente fala de feminino e masculino quando a gente está olhando o mapa. É porque a gente precisa ajudar a pessoa, né? E para ajudar a gente tem que ver qual é a polaridade que está funcionando ali. E na sinastria, isso também é uma verdade, não só no mapa astral, como na sinastria também. É disso que ele está falando aqui. Ele vai entrar em detalhes de como cada Vênus funciona, como cada Marte funciona. Ele vai dar um foco em Vênus e Marte porque são os planetas sexuais, tá, gente? Então, estão ligados ali à nossa parte da sensualidade, da sexualidade, do que a gente gosta, do que a gente não gosta, o que dá prazer, o que não dá. Por isso que a gente foca em Vênus e Marte nesse livro. Mas ele vai deixar bem claro que contatos apenas de Vênus e Marte não fazem verão, tá? São contatos rápidos, são contatos imediatos. Queremos ver numa sinastria muito mais do que Vênus e Marte. Queremos ver a Lua, o Sol,
eu particularmente gosto de olhar Júpiter, porque eu acredito que quando a gente tem um encontro de Júpiter de uma pessoa com o da outra, ou com o Sol da outra, ou com a Vênus da outra, você tem uma sensação de crescimento naquela relação, você tem uma sensação de bem-estar. Júpiter muitas vezes tem uma representação de marido para as mulheres, tá? As mulheres heterossexuais, elas tendem a ver no mapa delas, a sentir Júpiter como aquele homem que você gostaria de casar com ele, né? Diferente do Marte, que muitas vezes é o homem por quem você tem uma atração sexual, mas não é necessariamente o homem com quem você gostaria de casar. Então Júpiter no mapa da mulher pode ter essa representação ali do sexo oposto, que seria o ideal para marido, se ela tem Júpiter em Leão, Júpiter em Câncer, enfim. Meninas, deem uma olhada no Júpiter de vocês. Se vocês quiserem, eu falo disso melhor em outro vídeo. Mas enfim, tudo isso tá ali baseado nas polaridades energéticas, né? E na maneira como as pessoas, como é que você vai se encaixar em alguém energeticamente. E aqui, ele tá falando de relacionamento afetivo, mas a gente pode extrapolar, nós podemos pensar aí nas relações de amizade, nas relações de família, né, familiares. Por que você se dá melhor com a sua mãe do que com o seu pai, ou vice-versa? Né? O que acontece energeticamente que faz com que você se abra mais para uma pessoa e por mais que você ame de paixão aquele seu amigo, você não consiga falar certas coisas para ele ou para ela, mas para uma outra pessoa você consegue. Energia, conexão, química, né, gente? Estudantes de química que gostam de astrologia, digam o que vocês pensam sobre isso. Tem uma parte muito interessante que ele vai comentar aqui, né, sobre o ascendente e o sol, né? Então, vejam bem, se você pega uma pessoa aí que ela tem... Você conheceu o cabra, né, para as meninas, e para os meninos a cabrita. Você conheceu a morena, né? Acho que os homens gostam dessa expressão morena. Enfim, você conheceu a pessoa e ela dá a impressão de ser muito faladora, né? Ela fala pra caramba, é super expressiva, super expansiva. Vamos dizer que ela tem um ascendente em Gêmeos, que nem eu, né? Nós, ascendentes em Gêmeos, tendemos a dar essa impressão de que a gente é muito, né, conversado para as pessoas. A gente fala, mexe com a mão, né? E aí você acredita nesse personagem. Você vai lá, gente, essa menina tem tudo a ver comigo. Ou esse menino tem tudo a ver comigo. Porque eu gosto de pessoas que falam, de pessoas que se expressam, de pessoas mais leves. Aí passa um tempinho e você descobre que aquela pessoa, ela tem, na verdade, o sol em peixes, que nem eu, ou tem o sol em câncer, tem o sol em água. E ela não era tão na superfície, de boa, comunicativa, extrovertida como parecia. Na verdade, ela não era. Então, o ascendente, muitas vezes, dá uma impressão que é errônea sobre a pessoa. Então, você saber bem mais o mapa astral do seu... Não adianta chegar pra mim assim, ai Marina, mas o ascendente dele combina comigo. O signo solar dele não combina, mas o ascendente combina. Você tá se enganando. O ascendente dele provavelmente é só o que ele mostra. Você tem que olhar melhor o mapa dele, né? No mínimo, se você é uma mulher e você tá me assistindo, você tem que pegar o mapa do seu crush ou do seu esposo, namorado, e olhar lá o sol, a lua dele, a maneira como ele se expressa, as emoções, como é que ele lida com as emoções dele. Marte, ok? E Marte, importante Marte no mapa do homem. Marte no mapa do homem vai mostrar pra gente como é que ele lida com a agressividade dele. Eu vou fazer um vídeo sobre isso aqui, gente. O que você tem que olhar ali no mapa do crush, tá? E pros homens, você tem que olhar a mesma coisa. O sol, a lua. A lua vai falar muito sobre o estado emocional. As mulheres são mais afetadas pela lua delas, tá? Então, se ela é equilibrada emocionalmente ou se ela é, enfim... a Vênus dela, que é a mulher que ela é, essa Vênus vai afetar você nos relacionamentos. E, enfim, qual a energia feminina dessa mulher? Lua e Vênus. Né? Então, se você é um homem que gosta de mulheres mais agressivas, de mulheres mais com iniciativa, você é um carinha mais tímido, gosta de mulher com iniciativa, você está procurando por uma mulher que tem fogo no mapa, que tem ar. Né? Agora, se você gosta de mulheres mais
digamos assim, tradicionalmente femininas, né? Mais quietinhas, mais delicadas, mais sensíveis. Você tá procurando a galerinha de terra, de água, né? Então é isso, gente. É fascinante. É fascinante. E os meus amados aí que são ativistas, que estão dentro do mundo da ideologia, tem uma chance pro Stephen Arroyo. Tá? Passa por essa primeira parte aqui que ele estava muito irritado com alguns grupos políticos aí, de ativistas. Ele não está falando de pessoas, ele está falando de grupos de ativismo. Passa por essa parte e vem aqui para a parte final do livro, que é muito interessante, principalmente excelente para quem está começando a aprender astrologia. Aqui, se você já tem conhecimento, se você já está por dentro, se você já, digamos assim, está no nível intermediário, você vai achar um pouco repetitivo, você fala, poxa, já li isso tudo. Sim, esse livro é para quem não tem conhecimento astrológico, ele deixa isso bem claro aqui no início, né? O objetivo dele é que uma pessoa leiga possa pegar esse livro e aprender mais sobre astrologia e a importância de você entender que tipo de pessoa eu sou, né? E aí entra numa parte da sinastria que é essencial, que eu não tô falando de uma relação, eu tô falando de duas pessoas que formam uma relação. Então eu tenho que olhar o seu mapa e o mapa da outra pessoa para eu poder entender o que está acontecendo, né? Então não adianta você pegar, gente, colocar a sinastria lá no site do Personare e ficar olhando só os aspectos que existem entre vocês. Quem é você e quem é aquela pessoa? Você tem que olhar o mapa dos dois, né? Então você saber que tipo de pessoa você ajuda na busca da outra pessoa, né? Então, por exemplo, eu tenho um mapa que tem água, ar e fogo. Eu não tenho terra no meu mapa, tá? Terra é algo que falta na minha natureza. Eu tenho um chamado déficit. Tanto que eu tenho esse sofrimento na vida prática. Eu sou uma pessoa que não sou muito prática. Então, conviver com pessoas de terra, pra mim, é necessário para me ajudar. Mas eu não acho que um homem de terra seria o melhor para mim energeticamente. Um homem ali de touro, capricórnio ou virgem. Por quê? Porque vai haver uma dificuldade enorme da gente se encaixar. Eu não tenho terra no meu mapa, ok? Então eu vou assustar alguém que gosta de uma certa estrutura, tudo certinho, tudo bonitinho, tudo organizadinho. Eu vou assustar, porque eu não sou assim. Então eu sei que por causa do meu mapa, eu necessariamente vou acabar casando com alguém de fogo, alguém de ar ou alguém de água. Porque é o que vai fazer a conexão. Então, saber o seu mapa e saber esses detalhezinhos ajuda também quando você está ali conhecendo a pessoa, né? Você está ali avaliando se aquele mapa serve para você. Ai, a gente gosta de astrologia, meu amigo. Se a mulher perguntou a sua data de nascimento e horário, ela está pensando em casar com você. Mas então, gente, leiam esse livro. Você está começando, está aprendendo astrologia agora, tá dando uma chance pra astrologia, leia Stephen Arroyo. Esse cara é o cara. Não interessa o que você acha da política dele, do que ele pensa sobre política. Isso não interessa, gente. Essa treta aí de política envolvendo Stephen Arroyo não me interessa. O que me interessa é o tanto de conhecimento que ele tem, ok? Então, leiam. Espero que esse pequeno review, essa resenhazinha aqui, tenha sido suficiente para despertar aí em vocês a vontade de conhecer o Stephen Arroyo. Ok? Beijo, a gente se vê no próximo vídeo.